Olha, estão aparecendo as provas, hein? E lembre-se, semana que vem recomeça a CPI e o presidente da Precisa vai depor e já estão pensando em como prendê-lo, porque a coisa tá feia. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, a CGU tá bem aparelhada pelo Bolsonaro. O ministro-chefe da CGU se chama Wagner Rosário, ele é um baita de um bolsonarista, capitão do exército, pensa num baita de um bolsominion, é ele. Mas ele teve que dar o braço a torcer. Ele fez uma coletiva de imprensa para explicar o caso Precisa. Aí ele tentou inocentar o governo Bolsonaro em muita coisa, mas aí teve um momento que não deu. Ele teve que admitir que alguns documentos da Precisa foram realmente adulterados, eram documentos falsificados que passaram batido pelo governo Bolsonaro, pelo Ministério da Saúde. Aí ele tentou dizer que a fiscal do Ministério da Saúde, aquela que foi na CPI, disse que não fiscalizou nada. Ele tentou dizer que essa fiscal, a Regina, que foi ela quem descobriu todo o problema e que não foram os irmãos Miranda, não foi o Ricardo Miranda. Só que o que ele fala, o bolsominion da CGU, o que ele fala contradiz o que a própria fiscal falou na CPI. Então ficou ruim, ficou feio para o ministro-chefe da CGU. Para piorar, também descobriram-se provas de que o governo Bolsonaro foi avisado pela AstraZeneca que nenhuma empresa privada poderia representar o laboratório. Então, na outra questão do Bolsonaro, essa da CGU é sobre a Precisa, naquela da Davat, em que o governo Bolsonaro pediu lá numa reunião no shopping para o Dominguete propina na compra da AstraZeneca, ali o governo Bolsonaro já sabia que não poderia estar negociando com aquela empresa, com a Davat. Mesmo assim, eles negociaram porque estavam atrás da propina. Eu vou falar disso tudo aqui, explicar esses casos. A coisa vai ficar feia. Prepara. Semana que vem, terça-feira, recomeça a CPI e se você achou que a coisa estava ruim pro Bolsonaro lá atrás, quando a CPI estava pegando fogo, prepara, agora vem a Season 2, temporada 2. A temporada 2 virá com bombas atômicas. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Você quer ver fora Bolsonaro? Se você é contra esse desgoverno assassino, então inscreva-se aqui no canal, embaixo do vídeo. Mas só se você é contra o Bolsonaro, hein? Se você é bolsominion, não se inscreva. Inscreva-se se você é contra o Bolsonaro. Embaixo do vídeo tem um botão aqui, inscrever. Duas notícias diferentes que mostram as provas de que o governo Bolsonaro cometeu crimes. A primeira, eu vou mostrar quem é Wagner Rosário, ministro da CGU, ministro-chefe da CGU aqui. Wagner Rosário, para que você fique sabendo direitinho quem é, para que você não seja enganado. Primeiro, 3 dias atrás, 3 dias atrás, dá para ver aqui, há 3 dias, Bolsonaro anunciou que vai manter Wagner Rosário na CGU. Aí, em troca de manter o carguinho, Wagner Rosário tentou inocentar o Bolsonaro em tudo. Esse Wagner Rosário é o mesmo que, para justificar o fato de que o Bolsonaro gastou mais de 2 milhões em 20 dias de férias, ele falou, mas o Bolsonaro trabalhou nas férias. O Bolsonaro foi para Praia Grande, promoveu aglomeração, aí ele foi para Florianópolis, promoveu aglomeração, aí ele andou de lancha não sei onde, promoveu aglomeração, enfim, gastou mais de 2 milhões de reais em 20 dias de férias. Olha o gasto desse assassino. E promovendo aglomeração para ver se espalhava mais o vírus. Gastou 2 milhões de reais, aí esse bandidinho aqui da CGU vem e fala, não, mas ele trabalhou nas férias. Olha, realmente, o trabalho dele de espalhar mais o vírus para que os médicos bolsonaristas ganhem mais, cobrando R$1.000 a consulta para quem está desesperado com Covid. Esse trabalho ele realmente fez. O trabalho de, durante as férias, o governo dele empurrar a compra de vacinas com propina, realmente esse trabalho foi muito bem feito. Aí, ele disse o seguinte, ele disse que não viu irregularidade em quase nada, mas aí não tinha como, porque aí estava demasiado, eu até mostrei a prova aqui faz uma semana num vídeo, a Precisa realmente falsificou documentos, e documentos que era fácil, olha, qualquer em 2 minutos, qualquer pessoa com mínimo conhecimento conseguiria ver que esses documentos eram falsificados. Eu mostrei aqui, há mais ou menos uma semana, um documento, era o documento que dizia que a Precisa tinha exclusividade na venda da vacina da Covaxin. E aí esse documento era adulterado. O outro documento, que eu também mostro aqui, era o documento que dizia que a Precisa tinha autorização também para assinar contratos com o governo federal. Porque o governo Bolsonaro estavam lá negociando tudo. A Precisa, que é a empresa do Maximiano, que é ligado ao Ricardo Barros, que ia levar mais de 200 milhões nessa negociação, ou seja, eles iam ratear todo esse dinheiro entre eles.
empresa falsificou o documento. E aí o governo Bolsonaro simplesmente fingiu que não viu e continuou dando sequência às tratativas. Aí o pior, o Bolsominion da CGU, para dizer que o governo Bolsonaro não acelerou a compra da Covaxin, ele comparou com a compra da Sputnik. Falou, olha, entre o primeiro contato e a assinatura do contrato, entre o primeiro contato e a assinatura, foi mais ou menos o mesmo tempo, apesar da Sputnik ter demorado um mês a mais. Só que tem uma coisa, um problema. A Sputnik é outra vacina que o governo Bolsonaro comprou superfaturada. Não apenas superfaturada, estava pagando $2 a mais por dose. E esses $2 iam para uma empresa cujo dono também é amigo do Ricardo Barros e que ia levar 59 milhões de dólares simplesmente para transportar a vacina, não fazer nada. Eles assinam o contrato, transportam a vacina, na verdade não transportam, pagam no máximo, assim, mas muito por cima, pagam 1 milhão para outra empresa transportar, pegavam 58 milhões de reais para ratear, para roubar entre eles. Quer dizer, o bandidinho da CGU, o Bolsominion da CGU, compara uma vacina que era superfaturada e que ia ser comprada com propina com outra vacina que foi comprada com propina pelo governo Bolsonaro. Porque o consórcio Nordeste pagou muito menos pela vacina da Sputnik comprando direto com a Rússia. Ele não comparou com a Pfizer, que o governo Bolsonaro demorou 9 meses para fechar. Não comparou com a Coronavac, que o governo Bolsonaro demorou mais de 7 meses para fechar. E muito menos com a Janssen, que o governo Bolsonaro nem fechou. Não, com a da Covax, por exemplo, com essas não. Aí ele não compara, ele compara com outra que tinha propina, para você ver como é o banditismo desse pessoal para manter o carguinho ou sabe-se lá o que. Vai ver, o Bolsonaro vai colocando todo mundo no rateio da propina. Deve ser isso, eles estão de olho no rateio da propina, porque na hora que chega lá os milhões, tem que ratear, né? Um pouquinho para cada um. Assim como o Luiz Miranda, quando denunciou, o Ricardo Barros o chamou na casa dele para oferecer parte no rateio, 6 milhões que ele ia levar, assim, para você ver o nível de banditismo. Aí, isso já prova, mesmo o Bolsominion da CGU tentando ajudar o Bolsonaro em tudo, ele acabou dando a prova do crime ali. Mas veja bem, tem uma parte pior, que sai hoje, a CPI tá que tá, hein? A CPI entregou para a imprensa documentos que provam o quê? Em janeiro de 2021, em janeiro desse ano, a AstraZeneca enviou um e-mail para o Brasil. Esse e-mail foi endereçado ao senhor Elcio Franco, ao Pazuello e a todo mundo, dizendo o seguinte, olha, só a AstraZeneca e a Fiocruz podem negociar a vacina da AstraZeneca. Nenhuma, e aí eles são claríssimos nisso, eles citam isso 2 vezes no e-mail. Nenhuma empresa privada tem autorização para negociar as vacinas da AstraZeneca. Por que eles mandaram esse e-mail? Porque em janeiro, uma empresa que, aí você pode ter certeza, não tinha ligações com ninguém do governo Bolsonaro, ofereceu 250 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o governo Bolsonaro. Sabe o que o senhor Elcio Franco, o coronel Elcio Franco, um dos maiores assassinos da história do Brasil, número 2 do Ministério da Saúde, o braço direito do Pazuello, sabe o que ele fez? Chamou a Polícia Federal. Sabia disso? Chama Operação Taipan. Investigou 2 empresas que ofereceram vacinas da AstraZeneca para o governo brasileiro sem ter a vacina, obviamente sem ter a vacina da AstraZeneca. Para que você tenha ideia, fizeram até busca e apreensão na casa de um dos empresários, no Espírito Santo e tudo mais. Isso foi em janeiro. 29 de janeiro, chegou o e-mail em que a AstraZeneca, porque eles também contactaram a AstraZeneca para ver, essa empresa aqui representa vocês? Coisa simples, né? Só contactar a empresa que faz a vacina. Tá, 29 de janeiro. Em março, a Davat, a empresa do Dominguete, que foi depois lá na CPI, a Davat entra em contato com o Ministério da Saúde junto ao Senar. Senar é uma ONG do pastor bolsonarista. Ele é pastor evangélico, mas ele adora armas, é um pastor armamentista, coisa do bolsonarismo. Aí, essa ONG, que é ligada ao Flávio e à Michele Bolsonaro, a Michele Bolsonaro está sempre lá, o Flávio também tem várias fotos com esse pastor, que é o reverendo Hamilton, que vai depor na CPI essa semana, então calma que vai pegar fogo. Essa ONG traz a Davat ao Ministério da Saúde. Aí ia rolar propina, e aí como a ONG ia intermediar, a ONG ia levar mais ou menos 200 milhões de reais para isso. Aí o governo Bolsonaro negociou as doses, mais de 200 milhões de doses, 400 milhões de doses da AstraZeneca, sabendo que em março não tinha vacina disponível. E lembrando que 40 dias antes tinha o e-mail da AstraZeneca dizendo não negociem com ninguém, porque só a Fiocruz e a AstraZeneca, ou direto com a gente,
ou com a Fiocruz, que é um órgão do próprio governo. Se vocês quiserem mais vacina, a Fiocruz. Ou seja, para ganhar propina, eles ignoraram completamente. E aí você pode estar falando, Thiago, mas vai ver, eles esqueceram. Não esqueceram, porque todos que receberam o e-mail da AstraZeneca tiveram na reunião com o Dominguete. Estava lá o Elcio Franco, o Dominguete, o reverendo Hamilton, mais 2 ou 3 do Ministério da Saúde, que são os mesmos que tinham feito a denúncia para a Polícia Federal e para a própria AstraZeneca de que tinha empresas oferecendo essa vacina sem provavelmente ter a vacina. Olha só, aí vem uma outra empresa que oferece claramente sem ter a vacina e falou, não, essa como está sendo intermediada por uma ONG de um reverendo que é ligado ao governo Bolsonaro, que conseguiu até a anuência do Jair Bolsonaro e citou até a Michelle Bolsonaro nas conversas, ele estava no WhatsApp. Como essa vai rolar propina, essa a gente negocia se não entregar e depois não interessa. Já pagou, já recebeu uma propina. O pior que pode acontecer, sabe o quê? Eles terem que ratear parte do dinheiro talvez com ministros da CGU, talvez, ou com quem vai investigar, ou com quem vai julgar. É o pior que pode acontecer, porque roubar, eles já teriam roubado. Lá em Itarema, no Ceará, tá todo mundo sabendo, ó. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Estamos indo para cima deles. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, ó, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. Clica ali, você vai ajudar. Ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, deixo também as outras redes sociais e o link para a música. Falou!